Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nessa edição de número 53 do Conversas, nós vamos discutir com vocês sobre a crise. Essa crise que a gente vem conversando com vocês ao longo de todos os programas. Já teve programa que era a coisa está ruim e vai piorar, está muito ruim, vai piorar mais ainda, e parece que esse programa piorou mesmo. As nossas expectativas, as piores possíveis, vêm se... Bicalho, de repente a gente muda o nome do programa para Conversa sobre a Crise Contemporânea. O Diário da Crise Contemporâneo. Tem o Diário da Crise do Dudu, a gente faz o Diário da Crise agora, né, do mundo, o mundo em crise, o mundo em desvario, a terra em transe, né? O barata voa, né, Basta? É tudo que essa confusão danada e, na verdade, com as instituições institucionais, as instituições internacionais se desmanchando, tendo maior dificuldade, nenhuma capacidade de coordenação, a economia enfrentando os problemas de inflação, baixo crescimento, quer dizer, uma barra muito pesada. A gente pensou que já tinha vivido tudo na pandemia, né? Que a barra pesada era a pandemia. A gente veio numa sequência, né? A crise financeira de 2008, a pandemia, a guerra, né? E a cada rodada de crise, essa crise ela vai se tornando maior e vai se tornando mais desestruturante. Então, esse tema da crise, né? Essa crise que se agrava, é justamente esse que é o tema desse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 53. Hoje nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional, aqui na nossa madrugada de quarta-feira para quinta, não é isso? É o horário tradicional que nós gravamos para você. Depois, quando acabam os jogos, né, Baixa? Os jogos do Campeonato Brasileiro, aí que a gente vai gravar. Então, rodada foi boa. Estou vendo. Acho que é a primeira vez que o Baixa faz um programa com a camisa do Fluminense, não é, Baixa? Não me lembro de você fazendo, não. Lembro você fazendo com a camisa do Atalanta, agora com a camisa do Fluminense, o que é uma boa fase, né? É que tinha um problema aí, Bicário. Aconteceu uma coisa curiosa na pandemia, que minhas roupas começaram a encolher. Ah, entendi. Agora você comprou uma GGG, não é isso? Eu tive que... GG 3 pontinhos. Tá bom. Então, Baixazinho, hoje com a camisa do Fluminense, Eduardo Baixa, Luiz Carlos Delorme Prado, grande mestre. Estamos aqui hoje para mais, o Conversa 53. Tudo bem, Tudo bem, Prado? Tudo bem. Fora o que vai mal, que é muita coisa. Tirando o que não presta, como diz o amigo nosso, né? Tá tudo bem. Eduardo Costa Pinto, grande Dudu, mais uma rodada aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. É isso, Bicalho, estamos na área aí, abraço a todos e todas, e vamos discutir esse mundo em desvario aí, como você falou, esse mundo que está na rua, no meio do redemoinho. Exatamente. Na verdade, está na rua, no meio do tufão, não é mais nem redemoinho, não, já virou tufão. Como diz a galera, o bicho está pegando. Numa Mazati, e aí, Numazinho? Pronto para mais um Conversas? Boa noite a todas e todos, sim, prontos para falar de novo de assuntos complicados. Exato, né? A gente não consegue falar sobre uma coisa boa nesse negócio. Eita, mundinho ruim. Mas vamos nessa. Pradinho, começando com você para dar o pontapé inicial nessa mesa, lembrando para os nossos pessoal que segue a gente, que acompanha a gente no nosso programa, que vocês encontram esse programa também no formato de podcast. Basta vocês procurarem canal IE-UFRJ, que vocês encontram esse podcast aí. Encontra no Deezer, Spotify, todos esses tocadores que tem por aí, vocês acham. Então, se acham o programa. Então, se vocês querem assistir esse programa, ouvir esse programa, né? Então, vai lá no podcast do canal do IE-UFRJ que vocês encontram. Senhores, Pradinho, vamos começar então? Começar. O que não falta é assunto, hein, Prauta? Não falta é assunto. Então, vamos começar Nessas últimas semanas, saiu em todos os jornais no Brasil um dos temas que movimentou um pouco as notícias foram o fato de que o euro, que era sempre mais valorizado do que o dólar, se desvalorizou, alcançou mais ou menos o nível do dólar, ele vem oscilando mais ou menos em torno do dólar, ou seja, perdeu força. E, fora disso, você começa a olhar, os primeiros ministros europeus estão todos sofrendo profundamente com a situação, né? Boris Johnson saiu, na Itália
Mário Draghi ameaçou sair, mas não vai sair. O Macron está sob pressão. Quer dizer, a situação não está boa para os governantes. Claro, cada um vai encontrar uma razão interna. A razão do Boris Johnson tem a ver também com o comportamento dele durante a pandemia, com a forma histriônica dele, coisas que transcendem a economia, mas, efetivamente, é raro acontecer a situação que um partido no poder troca o primeiro-ministro do partido. No sistema inglês, o primeiro-ministro é o líder do partido. Então, não houve uma eleição. O que aconteceu é que Boris Johnson foi, de certa maneira, afastado e o seu partido vai indicar um outro primeiro-ministro, independente das eleições. No caso da Itália, a questão da coalizão está difícil de ser mantida. A saída lá dentro da coalizão conservadora encontra resistência de levar adiante, e enquanto o Mário Draghi, que tem uma tradição como um tecnocrata e um economista tradicional, não consegue também trazer resultados melhores, e então a situação não está fácil por esse lado. Por outro lado, se nós analisarmos a situação do Reino Unido, nós vamos ver que a inflação lá está mais elevada que na Europa. O Banco Central Europeu, o Banco Central britânico, aumentou primeiro a taxa de juros que na Europa, ou seja, sob o ponto de vista da situação econômica na Inglaterra, a saída do euro não parece ter sido, nesse primeiro teste, uma coisa tão boa assim. Além disso, a Europa continua também sofrendo seus efeitos. É interessante que o grande impacto na Europa foi, sem dúvida, as sanções da Europa para a Rússia. Ou seja, em tese, sanções são feitas para prejudicar a economia do seu adversário. Mas a Rússia não é um adversário mais frágil, não é o Irã, não é a Venezuela. Então, essas sanções que foram feitas contra a Rússia voltaram para a Europa. Então, isso afetou muito a Alemanha. A Alemanha, cuja base é essencialmente indústria, ela vem sentindo os efeitos. Ela tem o primeiro déficit em balança comercial desde a década de 90, desde 91, se eu não me engano. O efeito foi muito pesado. A França ela vem, de alguma maneira, tendo algum crescimento baseado na força também do seu mercado de serviços, mas encontrando muitas dificuldades. Ela tem menos problema em termos de energia importada da Rússia do que a Alemanha. Agora, a Itália e a Alemanha, que são mais dependentes da importação de energia da Rússia, estão sofrendo muito. Então, a primeira coisa é o seguinte: parece que é um tiro no pé. Qual é a estratégia europeia? A estratégia europeia para enfrentar a crise parece não ter uma boa resposta no curto prazo. Ela não tenta, de alguma maneira, minimizar o tempo da guerra, continua ecoando um pouco a agenda americana, que, de certa maneira, apesar de estar com uma crise também grande, está numa situação melhor que a Europa. Ou seja, a natureza da situação atual faz com que a China e os Estados Unidos, de certa maneira, as duas grandes potências, sejam relativamente menos afetadas. No caso da China, até de certa maneira beneficiada, porque comprando energia mais barata e várias coisas, nos Estados Unidos não, mas menos afetado do que a Europa. Aparentemente, o resultado das sanções está sendo, claro, vai afetar alguma coisa a Rússia, mas vai afetar muito também a União Europeia e a Grã-Bretanha. Mais uma vez, as guerras civis da Europa, que têm consequências mundiais, mas também têm
profundo efeito sobre a economia e a sociedade da Europa. Valeu, Baixa. Valeu, Baixa, não, olha só, Baixa essa camisa do Fluminense e tirou do sério. Olha só, Pradinho, valeu, Prado. Numa, gostaria aqui, suas primeiras considerações aí sobre esse caleidoscópio de crise. Pois é, o Luiz Carlos já colocou algumas das principais temáticas, que a gente vai tratar hoje, mas eu acho que, como vai ser posteriormente comentado pelo Eduardo Bastian, e bom, acrescentar também alguns elementos, a gente tem, de fato, um cenário complicado que se caracteriza na Europa por conta da situação energética, que alimenta um fenômeno inflacionário que já estava presente, já se afirmou, no ano passado, depois da retomada das economias após a pandemia. Além disso, a gente vai ver, de fato, uma instabilidade política em algumas das principais economias europeias. Na verdade, só a Alemanha, por enquanto, escapa dessa instabilidade política, mas, se não, no caso da Inglaterra, com a saída do Boris Johnson, no caso da Itália, com essa demissão mesmo recusada pelo presidente italiano, do presidente do Conselho, Mario Draghi. No caso da França, não esqueçamos que o início desse segundo mandato do Macron como presidente está sendo bastante complicado, já teve voto de confiança, ao qual foi submetido o governo, enfim, é uma situação muito complexa porque, na verdade, a gente tem o encontro de problemas de natureza estrutural, ou seja, que vem já de fenômenos que tem algumas décadas, que se juntam a esses elementos mais conjunturais, como foi o caso durante a crise da Covid, da pandemia, e como vem sendo o caso também mais recentemente, após a guerra, o início da guerra russo-ucraniana, e suas consequências sobre o setor energético. Então, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, no caso do Mario Draghi, por exemplo, no caso italiano, interessante ver que todo mundo, quando se lê os artigos, enfatiza o quanto haveria supostamente uma unanimidade, uma quase unanimidade em relação ao apoio ao Draghi. Como mencionou o Luiz Carlos, o Draghi supostamente teria esse perfil técnico e faria um governo técnico, só que não tem nada de governo técnico. O que o Draghi, o governo Draghi? O governo Draghi é simplesmente cortar o gasto público, tirar uma série de transferências sociais ou diminuí-las, pelo menos, e uma obsessão absoluta com a disciplina fiscal. Ou seja, no caso de um país como a Itália, que já está numa trajetória de crescimento muito baixo, na verdade, há quase 4 décadas, o Draghi não tem nada para oferecer. E os problemas que começaram a se manifestar dentro da coalizão italiana têm também a ver com isso. Tem também a ver com o fato que esse tal de governo técnico não tem, no fundo, muito a oferecer, além de uma suposta estabilidade, uma suposta respeitabilidade que conquistou o Draghi, ocupando as funções de presidente do Banco Central Europeu. Bom, ok. No caso da França, a mesma coisa.
Obviamente, você tem, no caso da França, como no caso da Itália, como no caso da Inglaterra, você tem uma situação de uma parcela cada vez maior da população que sejam trabalhadores com emprego, que sejam trabalhadores desempregados, que têm salários reais que se ficaram estagnando nos últimos anos e pelos quais, de fato, o fenômeno inflacionário mais recente, sem mecanismos de, vamos dizer, com o termo mesmo de Eduardo, indexação, de indexação, né? Sem mecanismos de indexação, simplesmente isso significa um empobrecimento imediato dessas populações. Tá? E no caso energético, tudo bem, a situação ainda não é muito dramática, por quê? Porque a gente está no verão na Europa. Mas esperem começar o inverno, esperem começar a necessidade de usar calefação. E aí é sempre a situação, você tem sempre esse efeito duplo, né, negativo sobre as parcelas mais pobres da população, porque são aqueles que, em geral, vão ter os alojamentos menos isolados termicamente, que vão ter os sistemas de calefação menos eficientes, que vão usar muita calefação via eletricidade, que, obviamente, fica caríssima, ou calefação via gás, que também, por conta das dificuldades crescentes de abastecimento em proveniência da Rússia, se torna também muito complicado. Tá? Aí, certos países, se a gente for olhar o caso, por exemplo, da Alemanha, estão, no caso da França também, até um certo ponto, estão tentando implementar sistemas de compensação para que não haja uma perda de poder aquisitivo tão grande, mas são sistemas parciais. No caso da Itália, não tem, por enquanto, nenhum dispositivo muito claro que vai ser assim, para ser implementado. No caso inglês, como já foi mencionado, a Inglaterra vai ficar com uma taxa de inflação elevadíssima, elevadíssima em relação ao padrão histórico mais recente. Né? As estimativas, obviamente, a gente está só em julho, né? Então é difícil, mas as estimativas vão de 12% a 13% de inflação para esse ano. Tá? Imaginem se não houver uma reposição dessa inflação, se não houver indexação. Não tem, como eu falei, nenhum mecanismo automático. Né? Dá licença, só fazer uma observação. Na Inglaterra, as pensões, aposentadoria, etc., são fixas, elas não são indexadas. Isso. Elas são fixas em termos nominais. Nominais, quer dizer, elas não são indexadas. Então, quando há inflação um pouquinho mais alta na Inglaterra, os velhos sofrem muito. Eles começam a ter problemas. Então, isso é uma questão crônica na Inglaterra, no Reino Unido, já há muito tempo. Então, uma inflação de 13% na institucionalidade britânica é um desastre. Exatamente. E aí depois eu passo a palavra para os camaradas, a gente vai aprofundar mais. A gente está observando é que está acontecendo aí de formas diferentes em função dos países, com uma intensidade diferente em função dos países. Já está acontecendo uma mobilização mais ou menos também organizada, mais ou menos centralizada, que vai confirmar, vai aumentar a pressão em cima dos governos, e essa instabilidade que a gente observa, que a gente pode atribuir em cada país a situação, configurações específicas da paisagem política local, na verdade, tem a ver, sim, com esse panorama estrutural, geral, e agravado, né, muito pelo fenômeno inflacionário mais recente. Valeu, Numa. Costa Pinto. Vamos lá. Eu vou pegar um gancho aqui e reforçar o que já foi dito pelos colegas. Eu quero dar o destaque, né, na questão energética. Né? Se a gente abre
os jornais hoje, inclusive brasileiros especializados em economia, a discussão toda, né, passa pelo seguinte: a Rússia está chantageando a Europa com a possibilidade de corte do gás. A comunidade europeia, né, em reação, está propondo um racionamento de 15% no consumo de gás na Europa. Mas não só. O FMI, no seu blog, tem um artigo dizendo o seguinte: se a Rússia resolve cortar totalmente o gás para a Europa, o PIB da Alemanha, a estimativa deles, poderá cair em 5%. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui, e que já foi dito pelos colegas, né? A União Europeia e a Europa, eu não sei o que realmente aconteceu. Meu pai costuma dizer o seguinte: entrou A no motor. E por que eu estou falando isso, entrou A no motor? A União Europeia e a Europa não achou que a Rússia não ia reagir às sanções, como o Prado disse, e não ia reagir no sentido que a Rússia é um dos principais países produtores de energia, gás, petróleo e derivados? Né? E eu queria chamar a atenção, e por quê? Saiu o dado da Eurostat, mostrou que a inflação acumulada em junho, na zona do euro, foi de 8,6%. Agora, vocês sabem quanto foi a inflação de energia nesse período? 41,9%. Né? Praticamente, a contribuição dá quase 50%, dá em torno de 40%. Ou seja, a inflação da zona do euro hoje, praticamente metade dela é efeito direto do setor energético. E lembre que o setor energético é insumo para transporte, então tem os efeitos indiretos da inflação. Como assim efeito direto? Se aumentou o querosene de aviação, aumenta o custo da passagem de avião, aumenta o preço do custo de transporte. Isso vai aparecer o preço da passagem de avião. Ou seja, só de efeito direto, vou forçar esse dado aqui, só da contribuição do efeito direto, e aqui desse 8,9, 3,8 foi de energia, né? Direto. O que mostra, e aí essa inflação acelerando, né, tem a ver com a guerra e tem a ver com o próprio efeito da guerra, né, e também com a reação russa. Né? Eu acho que um elemento fundamental, e aí qual é o discurso? E aqui é loucura, porque isso vai gerar um impacto. O discurso normalmente que os ortodoxos vão fazer. Qual é o instrumento para combater a inflação? Aumentar juros. Só que necessário... Diga, Prado. Não, o Bloomberg fala exatamente isso, porque, sob o ponto de vista da ortodoxia da política econômica, eu respondo à inflação subindo juros. Só que eu tenho uma situação de estagnação, uma situação típica de estagnação. Então, isso é uma armadilha, sob o ponto de vista da política econômica ortodoxa, que não tem saída. Se eu não faço nada, para eles, a inflação sobe. Se eu faço, eu derrubo uma economia que já está caminhando para a estagnação. Então, como é que você resolve? Porque a inflação é de oferta, não tem a ver com problema de demanda e de crescimento, tem a ver com uma questão localizada energética. E aí, nesse sentido, vai aumentar os juros, vai empurrar a economia para uma situação de ainda recessão ou baixo crescimento, né? Com energia subindo, porque não vai cair. Sim. Esse que é o ponto. Ou seja, é um cenário de uma dimensão do efeito das sanções e da guerra, né, que, só para vocês terem ideia, nesse próprio documento da Eurostat, você já tem país do euro aqui, deixa eu só confirmar o dado, vamos lá. Por exemplo, a inflação de junho da Estônia já foi 22%, né? Da Grécia, 11,6% no acumulado. De Portugal, 9%. Né? Da Itália, 8,5%. Da Olha Alemanha... a Polônia. A não Polônia... é zona euro. Polônia, 14,2% baixa. Uhum. Eu sabia que estava alto.
14,2. Alemanha, 8,2. Significa dizer o seguinte: um elemento central para entender a crise é entender o setor, as sanções, e nesse momento, sobretudo, as sanções, a questão da disputa energética. E aí, talvez, botar o bicalho, nada segue sem a questão energia, sem custo barato de energia. E, claro, isso vai prejudicar, sobretudo, os mais pobres, porque a inflação, 40% de energia, e alimentos, tabaco e álcool é os 8%, isso vai bater direto, né, sobretudo, nos mais pobres, né, na Europa. Isso vai tensionar politicamente cada vez mais. Acho que eu queria dar esse destaque da questão energética para a gente iniciar essas rodadas, juntando com o que já foi dito aí pelo Prado, pelo Numa, pelos colegas. Valeu, Dudu. Bom, agora, como um velho meio de campo, né? Dá uma girada de bola agora do outro lado do campo. Na verdade, a crise ela não é só uma crise europeia, né? Ela é uma crise mundial, que você tem crise também nos Estados Unidos, na América Latina, enfim. Bom, o Brasil é um exemplo, né? Ou seja, a questão do que se vive hoje no mundo, se vive uma crise global, né, Prado? A gente pode falar que a gente não tem uma crise global. A crise de energia é uma crise global. Então, seguindo isso, eu vou botar o bastãozinho na roda e vou colocar um pouco do lado de cá, não é isso? Olha, a crise não está só na Europa. Pegando o exemplo aqui do nosso vizinho, né, dos nossos irmãos, os argentinos, né, que eu acho que é um bom exemplo de como é que essa crise acaba rebatendo aqui e tornando certas situações que já eram difíceis, né, Baixa, muito mais difíceis ainda. É isso aí, Baixa, inaugurando essa belíssima camisa GGG do Fluminense. Fala aí sobre nossos irmãos argentinos. Né? Porra. Acho que é G exponencial. Um dia que o Cano decidiu lá, né, cara? Falar isso, e Argentina e Fluminense, bigode, hein? Né? Hoje falando, né? Algumas poucas horas atrás, o Fluminense virou o jogo contra o Goiás, né? Com o gol do argentino, né? Teve o Cano e depois o William Bigode, que fez o terceiro. Meu tema seria a despedida do Fred. Mas já que o assunto é crise, né, é incompatível. É incompatível. Né? Então, o meu destaque é crise argentina, né? E como acho que eu já falei em outra oportunidade, né? Crise argentina se tornou praticamente uma redundância. Né? A Argentina, acho que pode-se dizer, né, infelizmente, bom, pelo menos falo pessoalmente, porque tenho amigos na Argentina, gosto muito do país, a Argentina vem em crise quase que em modo contínuo, né? Já há algum tempo. Mas antes até de entrar na Argentina no meu destaque, né, quer dizer, como se falou muito da Europa, eu vou dar alguns pitacos, né, e passar uma impressão também pessoal, né, e essa impressão é de perplexidade. Perplexidade, na verdade, com a perplexidade deles, europeus. Tá? A perplexidade dos europeus em geral com a resposta da Rússia, tá? E no caso da Itália também com esse desfecho possível, né, desse fim da era Draghi, né, na Itália em particular. Perplexidade, porque eles estavam esperando o quê? Né? Quer dizer, a Europa teve uma resposta muito dura em relação à Rússia quando houve a invasão da Ucrânia, quando começou a guerra. Eles acharam que ia ficar barato. Tá? E com a dependência energética que eles têm da Rússia, tá? E que isso não ia respingar de maneira profunda neles. Em certa medida, a resposta europeia é uma estratégia de automutilação. Uma estratégia de automutilação. Bom, e agora estão descobrindo que a automutilação machuca, né? Quer dizer, tem consequências. A Europa, eu procurei conversar nos últimos tempos com economistas e conhecidos, economistas, analistas e alguns conhecidos europeus para tentar entender um pouco a perspectiva deles, né? Em relação ao que está acontecendo. E o que eu consegui depreender, claro que levando em conta que é uma amostra reduzida, é que
é uma incapacidade de entender o que vinha sendo feito com a Rússia nas últimas décadas. Quer dizer, todo o processo de cerco da Rússia com o avanço da OTAN, né, as perspectivas de, eventualmente, a Geórgia entrar para a OTAN, a sinalização, o interesse da Ucrânia, algumas provocações, tá? Eles não entenderem, né, como é que isso, da perspectiva russa, isso era grave e isso os vinha incomodando bastante. Então, ao não conseguirem isso, eles só enxergam a agressão russa, né, que, na perspectiva deles, é uma agressão injustificada. Bom, eu não vou aqui justificar a agressão, que isso é, sim, um rompimento do direito internacional, a invasão de um outro país soberano sem uma agressão prévia, tá? Mas eles enxergam simplesmente o gesto da Rússia, né, como algo quase que no vácuo, né, injustificável no vácuo, e, na perspectiva, então, no entendimento deles, a Rússia implodiu todas as pontes possíveis que tinha construído com o Ocidente. Tá? E junta-se a isso um medo muito grande da Rússia, né? Uma coisa que é muito forte, que é até curiosa, talvez já tenhamos comentado em outros programas, que pelo menos nos últimos 200 anos, não foi a Rússia que invadiu o Ocidente. A Rússia foi invadida pelo Ocidente, pela França, pela Alemanha, e ela só avançou para o Ocidente em resposta depois de ter sido invadida. Então, esse medo de um avanço da Rússia, é claro que aí tem o elemento da Guerra Fria, né, da antiga União Soviética, mas isso chama atenção. Tá? E aí, agora, do ponto de vista econômico, essa opção que eles fizeram deliberada, né, de se afastarem da Rússia e optarem pelos Estados Unidos e por reforçar a OTAN, tá? É evidente que teria respostas por parte dos russos, né, e respostas que afetariam profundamente a economia europeia. Então, é algo curioso, né, para não dizer novamente surpreendente, que haja um certo sentimento de injustiça, tá, dos europeus em relação ao que eles estão sofrendo agora. E se é verdade também, que os Carlos pode comentar sobre isso depois, que a Rússia rompeu, né, desrespeitou o direito internacional ao invadir, respostas que foram feitas pelos Estados Unidos e pelos europeus também romperam com o direito internacional, tá? Sem que isso fosse comentado, né, aprofundado pela mídia ocidental. E no caso da Itália, um pouco bem na linha do que o Numa falou, quer dizer, o que o Draghi fez? Fez um velho pacote clássico, né? Aliás, tem até uma coisa, né? Quer dizer, quando fala em pacote técnico para essa turma, é pacote neoliberal. Troca o técnico por neoliberal, que são praticamente sinônimos na narrativa deles. Tudo que não é ortodoxia, tá, é visto como oportunismo, populismo, enfim, são utilizados sempre termos pejorativos. Irresponsáveis, políticas irresponsáveis. Então, esperar o quê? Numa economia como a italiana, estagnada há tanto tempo, com maior desemprego entre jovens, pelo menos dentro da zona euro, possivelmente na União Europeia, tá? Medidas restritivas, tá, vão na direção oposta do que a Itália precisa. Tá? E é sempre a mesma ladainha, sempre o mesmo modelo sendo repetido e dando errado. Né? E é incrível, né, acharem que uma estratégia que vem dando errado, sendo repetida, vai alcançar algum resultado diferente dessa vez. Tá? Então, o Mattarella, o presidente da Itália, recusou lá a renúncia do Draghi, mas ele está sem base. E, bom, há uma sinalização de que amanhã, na quinta-feira, 21 de julho, ele vai apresentar novamente a sua renúncia. Né? Portanto, deixar a data, né, Bicalho, porque como vai ao ar depois no sábado, né, algumas coisas que a gente fala aqui, quando são de muito curto prazo, já caducaram. Né?
Então, quer dizer, essas seriam observações em relação à Europa. Agora, o curioso da Argentina, eu vou colocar como destaque inicial, depois a gente trabalha mais sobre isso, que eu acho que eu já estou me alongando muito, tá? É que se vocês chamaram a atenção para a questão da elevação das taxas de juros como sendo uma estratégia inadequada para combater a inflação na Europa, enfim, no hemisfério norte. Só que na Argentina, na verdade, o que eles precisariam é de aumento de taxa de juros. As taxas de juros são muito baixas na Argentina para a inflação que ela tem. Inclusive, as taxas de juros reais foram negativas por um bom período. Há uma resistência em aumentar os juros na Argentina. E não pela via da demanda, até porque aí seria um tema até mais de discussão teórica, né? Bom, na minha perspectiva, a taxa de juros, o impacto sobre o crescimento não é tão grande assim. Tá? O que seria interessante para o combate à inflação, tá? E a inflação também não tem causas de demanda, majoritariamente, em particular nessa crise atual, que é definitivamente por choques de oferta, choques de custo. Só que na Argentina, a Argentina tem um problema, tá? De uma crise externa que já vem de longa data, uma escassez de dólares. Então, o que ela precisaria era de uma taxa de juros mais elevada para, na verdade, conter saída de dólares ou, eventualmente, aumentar a atratividade, né, das aplicações em pesos. Tá? Então, é por aí, é pela via do câmbio, tá? E não pela via da demanda, de controle de demanda, que, aí, no caso argentino, contrariamente e concordando com o que vocês falaram em relação ao hemisfério norte e à Europa em particular, tá? Para o caso da Argentina, esse deveria ser o caminho a ser adotado. Tá? Depois a gente pode aprofundar mais, e quando a gente abre agora para os emergentes, né, acho que algum dos amigos vai querer falar sobre Sri Lanka, né, que tem questões interessantes, então a gente também já abre aqui para o segundo bloco. Né? Mas, dada a ênfase que foi dada à Europa, acabou sendo inescapável, né, dar alguns pitacos sobre o caso europeu. É isso, Pradinho? Deixa eu fazer a observação seguinte. Olha, se nós formos levar em conta invasão de país estrangeiro sem provocação prévia e sem apoio das Nações Unidas, o país que merecia sofrer várias sanções, por esse critério, seria os Estados Unidos. Se você pegar a lista a partir de 2000, só rapidamente você tem... Só uma coisa, Luiz Carlos, eu estou plenamente de acordo, mas também não elimina o fato que a Rússia violou tocante o direito internacional. Mas estou plenamente de acordo. Até para colocar, eu não tenho a menor simpatia pelo governo de direita do Putin. Eu acho um equívoco colocar, tem que lembrar que isso não tem... Nem eu, sim. Há uma confusão de acharem que é a velha União Soviética. A velha União Soviética. É um governo conservador e ele rompeu com o direito internacional. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Atuou com um ato de força de grande potência. A questão não é isso. Isso tem que ser rejeitado nos fóruns internacionais. Também tem que sê-lo qualquer invasão de outro país soberano. Agora, na própria visita do presidente americano para a Arábia Saudita e depois para Israel, ele declara de que, se não chegar a um acordo com o Irã com referência à agenda nuclear, ele poderá usar força militar. Ora, se ele usa força militar, o que ele está anunciando? Está anunciando que vai invadir um país soberano por medidas preventivas. Se você pegar uma relação dos últimos anos dentro disso daí, é fácil você pegar a quantidade de intervenções que você teve dentro, com referência à ação americana. Você teve ações na Somália, você teve ações no Iraque, teve ações no Iêmen, uma infinidade de países
onde efetivamente você teve alguns casos até humanitários. Tem a posição americana, muitas vezes, é importante até para manter a paz, mas muitas vezes extremamente agressiva dentro dessas circunstâncias. Então, a questão que se coloca não é, de maneira nenhuma, minimizar a ação russa. A questão que se coloca é o seguinte: nem a Europa, nem os Estados Unidos estão fazendo um esforço para acabar com o conflito. Quando você tem um conflito, você procura, de alguma maneira, caminhar para negociações. E não é o caso que está acontecendo. Ninguém oferece, ninguém tenta intermediar algum tipo de acordo na região. Nem leva em conta, esse é um ponto importante, a natureza, que é a demanda russa, de que a segurança deve ser coletiva, ou seja, ninguém pode aumentar a sua segurança à custa de outro país. Embora não me agrada esse equilíbrio de terror, a Realpolitik indica que, de alguma maneira, é necessário negociar. Então, o caminho dessa situação é um caminho de negociação, óbvio. Mas isso não é a nossa praia. A nossa praia é a economia. O problema é o seguinte: o problema é a decisão de você usar, e quem usou isso a primeira vez foi os Estados Unidos e a Europa, a arma econômica contra a Rússia. Tem um autor de ficção científica que eu gosto muito, que é Robert Heinlein, que escreveu algumas grandes obras de ficção científica ao longo do século XX, que ele diz o seguinte: nunca se pode subestimar a estupidez humana. Então, o que me parece, as ações da Europa foram estúpidas. Estúpidas em que sentido? Elas nem resolvem o conflito, não são suficientes para botar a Rússia fora de combate e afetam profundamente a sua própria população. Então, elas caminham no sentido de agir contra seus próprios interesses. E é muito pouco discutido isso daí. É curioso que, quando tem alguns grupos específicos que se opõem a isso, até a Alemanha, um país democrático, saiu outro dia na internet, entrou com uma ação contra uma jornalista alemã que, em tese, estava dando a interpretação da Rússia. Eles fizeram uma lei onde dá uma interpretação, ou, de alguma maneira, trazer a visão como se seria considerado um ilícito. Ou seja, esses países, a Europa, a grande imprensa, está fazendo aquilo que ela critica, aliás, com razão, na Rússia e na China. Está reprimindo ideias distintas, ideias diferentes. Aí volto a recolher mais uma bela frase do Robert Heinlein. Ele diz o seguinte: nunca aprendi nada com alguém que pensa igual a mim. Você ter visões discordantes faz parte daquilo que se alega que é o grande argumento do Ocidente, que é a defesa da democracia, que eu acho que o valor em si. Então, o que nós temos hoje é um profundo problema econômico, a meu ver, muito alimentado também por uma miopia sobre a natureza do problema, que está conspirando contra o interesse da Europa. Mas eu sei que você pode fazer várias interpretações sobre isso. Fala, Eduardo. Não, fazer só um comentário, porque eu acho que, na verdade, a Europa tem muito um discurso da diferença, quando a diferença não afeta os seus interesses. E, historicamente, ela sempre opera a partir de uma ideologia ou de uma lógica eurocentrada. Então, a partir do momento em que você tem divergências de visões de mundo, ela busca homogeneizar. E, nesse momento, ela busca homogeneizar, só que essa homogeneização, inclusive, está gerando efeitos negativos para a sua própria dinâmica interna. Eu estou fazendo a provocação aqui no sentido que, a despeito que parece uma irracionalidade, mas, na verdade, em certa medida, o padrão europeu, quase sempre quando tem divergências de leituras e interpretações, a ideia é universalizar o padrão europeu, historicamente. Então, uma certa visão que varia entre uma certa condescendência com uma visão superior com referência ao resto do mundo. Então, isso nós estamos vendo claramente.
Agora, e também tem ganhadores. Quer dizer, o famoso complexo industrial militar é um ganhador. Tem muita gente ganhando isso. Não podemos imaginar que é só estupidez, é também negócio. Mas é um negócio que, na circunstância que a Europa está vivendo, vai aumentar muito o grande problema, que é a estabilidade política. Então, a economia está afetando a democracia, que está afetando a estabilidade política, e nós estamos num processo extremamente perigoso de retroalimentação. E uma coisa, Luiz Carlos, que só queria que você falasse rapidamente, a resposta que foi dada, por exemplo, de congelar, se apropriar de ativos russos, isso também viola o direito internacional, algo que você já falou em outra oportunidade. Absolutamente. É mais do que isso. Obviamente, nenhum de nós tem nenhuma simpatia por milionário russo, mas você Sim, claro. Ativos, propriedade, a propriedade não é sagrada, propriedade de pessoas físicas russas. Desculpa, Prado. Eu só ia comentar que eu não tenho com nenhum milionário russo, norte-americano, nem brasileiro. Não, eu também não tenho, mas apenas dizer o seguinte: a partir de que lei... Dudu não perde uma oportunidade de jogar para a galera. Pois é. Mas a partir de que lei você expropria, a partir de que princípio você expropria propriedade de pessoas físicas pelo simples fato de ter nascido em um determinado país, com o objetivo deles fazerem pressões para mudar o governo? Então, o que você tem é um atentado contra as boas normas do direito internacional, e eu acho que é muito interessante uma discussão que tem sido colocada algumas vezes até por comentários alternativos, de que há um choque entre o Estado de Direito, as regras de direito que foram construídas a partir da formação da ONU, do Congresso de São Francisco, de toda a base da institucionalidade internacional, e o tal do mundo regido por regras. Quem faz as regras? As regras não têm regra. As regras são aquelas que são parte do direito internacional. Sanção unilateral é contra o direito internacional. É claro que sanção pode e deve ser usada, mas ela deve ser usada segundo as regras do direito internacional. O uso que os Estados Unidos faz da tal da bomba dólar, ela vem prejudicando profundamente a estabilidade internacional. Então, países como o Brasil, países em desenvolvimento, que no passado se dizia não aliados, eles podem, com absoluta legitimidade, dizer o seguinte: esse tipo de conflito entre vocês nos afeta, e nós temos direito de dizer não, nós não queremos esse tipo de jogo. Eu usei a expressão guerra civil europeia porque, na verdade, é a Rússia e a Europa. Então, mais uma vez, a Primeira Guerra Mundial, você imagina a Europa como um conjunto, é uma guerra entre europeus. A Segunda Guerra Mundial tem uma guerra lá na Ásia, mas tem uma guerra entre europeus. Então, mais uma vez, essas guerras civis na Europa, que adoram uma guerrazinha interna também, ódios ancestrais, vem afetando a economia mundial. E está sendo usada pelas grandes potências, pelos Estados Unidos de um lado, e beneficiando a China, que é vista como inimigo, porque, afinal de contas, a China está muito feliz de comprar energia barata, enquanto a indústria alemã sofre com isso. Acho que eu falei muito, vamos seguir. Numa. Bom, vamos fazer alguns comentários, né, em relação ao que... Serão breves. Europeu entre nós, Numa. Fale alguma coisa sobre a Europa. Estou caindo de pau na Europa. Não, é que... Eu só queria falar uma coisa, Numa. Os seus comentários serão breves. Vocês já falaram bastante sobre a questão da guerra, a parte mais geopolítica, então acho que não vou acrescentar muito nessa questão, mas do ponto de vista energético, tem que tomar também um certo cuidado com um elemento que é verdade, que você está tendo, em curto prazo, um problema na parte energética na Europa, você vai estar tendo um problema também de curto prazo
nos mercados internacionais de grãos, particularmente, obviamente, de trigo, né? A Rússia tinha se tornado, junto com a Ucrânia, um grande exportador mundial de trigo, mas não esqueçamos uma coisa, a Rússia só se tornou um grande exportador de trigo no período mais recente. Tá? Então, por exemplo, tem muitos comentários comentaristas falando, nossa, a gente vai entrar numa crise prorrogada, atingindo os mercados internacionais de grãos, isso vai provocar assim, episódios de fome duradouros em países da periferia. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Tá? Você vai ter uma adaptação, já está tendo uma adaptação, os países produtores, exportadores de bens agrícolas já estão se adaptando, que sejam países centrais, França, Estados Unidos, países periféricos, está sendo o caso na Argentina, na Austrália, mesmo se a Austrália não é bem periférica no sentido literal da palavra. Então, acho que nesse ponto de vista as coisas vão se arrumar. Do ponto de vista energético, tem uma questão assim que se coloca de facto no curto prazo. Bom, os 15% de economia do qual falou o Dudu, meu camarada Costa Pinto. Na verdade, isso não é uma novidade, gente. Isso já foi praticado por um país que se chama Japão, imediatamente depois do tsunami, em particular, pelo fato que várias usinas nucleares, não só Fukushima, foram atingidas e teve, de fato, que fazer a economia. E o Japão realizou 15% de economia. E tem que pensar também que isso que é enxergado como algo dramático no primeiro tempo, primeiro vem de um problema que, mínimo, que aí expõe, a meu ver, uma questão de capacidade de planejamento por parte dos países europeus que foi se erodando, que foi se atrofiando ao longo do tempo, como um país como a Alemanha, com a base industrial que tem a Alemanha, vai ficar tão dependente de importações em proveniência da Rússia. A grande questão é essa, o que não faz o menor sentido, ainda mais dentro da configuração geopolítica que é cada vez mais tensa que estava se configurando. Tá? Tudo bem fazer Ostpolitik, você não pode depender à altura, sei lá, de 60%, ou 70%, depende das estimativas, né, das importações de gás russo. Isso faz o menor sentido. Tá? Então, a gente vê, na verdade, mais um problema que eu qualificaria de um problema estrutural, que é um problema de falta de planejamento, tá? De falta de diversificação. E, em última instância, aí, não é para fazer um apelo nacionalista, um único grande país europeu que não está se preocupando tanto, na verdade, por enquanto, com a questão de gás, pelo menos do que os outros, é a França, que fez a escola da energia nuclear. Isso é polêmico, mas a Alemanha não somente cometeu assim um erro estratégico, de depender muito do gás russo, mas ainda por cima abandonou a energia nuclear e agora vai importar GNL, que é produzido por exemplo, nos Estados Unidos já assinou vários contratos, o Bicalho pode falar melhor do que nós sobre essas ações, sendo que é produzido a partir da tecnologia de fracking, que em termos de meio ambiente é uma das coisas mais desastrosas. Então, lá a gente também esbarra numa questão que tem a ver com o que a concepção, por exemplo, da ecologia. O ecologismo militante, a ecologia militante que a gente observa na Europa, e particularmente no caso alemão, onde o Partido Verde junta basicamente tudo o que a gente pode olhar, ou seja, uma visão completamente curto-prazista dos assuntos ambientais, com uma simpatia muito grande com o liberalismo econômico, para não dizer com o ultraliberalismo econômico, ou seja, vai ser resultado. Tá? Então, a gente vê a dificuldade hoje de estados que abandonaram o planejamento econômico, planejamento, obviamente, no sentido das economias socialistas, mas
planejamento da sua estrutura econômica e que, de fato, se encontra nesse caos. Tá? Bom, mas é um caso que vai durar pouco, porque não é tão difícil, no final das contas, você ir substituindo, você vai conseguir uma crise que pode ter o efeito em 2 anos, você vai conseguir substituir, não é? Quando leio alguns que dizem que a indústria alemã vai parar, não vai parar, não é bem assim, tá? Então tem que, assim, acho que tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tem que ter um certo cuidado também em relação às previsões de inflações, porque não está muito claro quão duradoura vai ser essa inflação. Aí que a gente volta ao que a gente estava falando no primeiro bloco, que acho importante, que é a questão, obviamente, do conflito distributivo. A configuração do conflito distributivo, de forma estrutural, no caso europeu, muitos países centrais, de fato, foi vamos dizer, se tornando cada vez mais atrofiado. Tá? E até o surgimento de movimentos não coordenados, de movimentos anárquicos, como os jalecos amarelos na França, ou manifestações que a gente podia observar também em outros países da Europa, tudo isso, na verdade, é um produto de décadas de enfraquecimento dos movimentos trabalhistas. E a gente está vendo que, mesmo começando a ter movimentações sociais, particularmente assim, nos setores que ainda mantêm uma taxa de sindicalização elevada, seja na França, na Inglaterra ou na Itália, ou seja, em geral, ou empresas públicas, ou ainda semipúblicas, ou funcionários públicos, mesmo assim, a gente já está no segundo ano de inflação. Bom, e aí o Eduardo até pode comentar não sou Eduardinho Bastian, podia ter comentado não está tendo reposições salariais muito significativas. Tá? Porque a gente está, e de novo, insisto, a gente está numa situação estrutural do mercado de trabalho dos países, na maior parte, pelo menos, dos países europeus, com diferenças. No caso da Alemanha, os sindicatos são pelegos, então, bom, eles nem brigam para aumentos de salário. Tá? Mas nos outros países, a mobilização sindical caiu muito. Então, você está com um mercado de trabalho muito desestruturado, você tem uma disciplina em cima dos trabalhadores que se impôs de forma muito forte, e tem esse discurso moralizador, esse discurso desqualificador da mobilização sindical. E aí a gente sabe que a grande mídia, em geral, participa desse movimento, um espectro largo do mundo político participa desse mundo, que estigmatiza os trabalhadores ao dizer que eles não têm solidariedade, não são prontos a se sacrificar. Bom, esse discurso é muito bonito, mas ele está esbarrando cada vez mais uma realidade física. Então, essa mobilização que está, por enquanto, muito desestruturada, ela, a meu ver, ela começa até de formas não necessariamente muito positivas, vide o crescimento dos partidos de extrema-direita com algum conteúdo social, como foi o caso na França, nas últimas eleições, mas como a gente vai ver também em alguns outros países. E, algo tem que, alguma movimentação vai ter que capturar esse descontentamento crescente que é alimentado pelo fenômeno inflacionário recente. Tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer, mas eu garanto para vocês que a falta de estabilidade política, mobilizações pontuais que vão talvez se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais organizadas vão aparecer. O que isso vai gerar, veremos. Tá? Mas esse é um elemento certo.